vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Não, não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Não falha. Não falhará. Oh, tu és o mesmo pra sempre. Diz aí, o amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Oh, oh, teu amor. Come on. Oh, 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 oh. La, 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 oh, oh. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem. O teu amor não falha. Não, não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Deus pode postar. Não falha, não falhará. Oh, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela... Boa noite, irmãos. Continuando o nosso estudo do Apocalipse, hoje vamos ver o capítulo 14 e 15, perdão, 15 e 16. Como o capítulo 15 é um capítulo curtinho, nós vamos ver 2 capítulos hoje nesse vídeo. E como de costume, eu vou ler primeiro todo o capítulo 15, depois a gente volta comentando parte por parte. Então, capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isto, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abri do céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 tazas de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. É um capítulo relativamente difícil de entender, mas quando a gente vai e busca o que o restante da Escritura fala, fica mais fácil. Aí a gente tem que lembrar agora da travessia dos judeus, a saída dos judeus do Egito rumo à Terra Prometida e a travessia do Mar Vermelho. Por quê? Vamos lá. Então, capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. O que é sinal? O que é sinal do céu? Sinal do céu, quando é sinal do céu, é algo, um fato verdadeiro.
às vezes, muitas vezes, escrito até em linguagem figurada, né? Mas é uma verdade, porque é sinal do céu. Então é uma verdade, um fato verdadeiro. Então, vi no céu outro sinal e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Aqui está falando que Deus, então, cólera é sinônimo de ira, né? Cólera também é atribuída quando Deus, movido pela sua justiça, ele castiga o pecado dos homens, por causa movido pela sua justiça. Aí Deus age com cólera, por causa ele aplica justiça sobre o erro, a falta dos homens. Bom, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, né, dizendo. Aí agora vem um louvor a Deus, cantando as virtudes e a grandeza de Deus. Mas aqui é interessante ver como vi como um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, olha quem é que está de pé no mar de vidro, os vencedores da besta, e da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro. Bom, onde é que fala, como eu disse sempre em outros estudos, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? Então, agora, onde é que fala de mar de vidro e de fogo junto? Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Vamos para lá, então. Bom, voltando, Apocalipse, só deixa eu marcar aqui. Tá. Apocalipse, capítulo 4. Versículo 6 diz assim: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Mas antes, no versículo 5, 4, 5, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui, né, diante do trono, as tochas de fogo são o quê? 7 Espíritos de Deus. No versículo 6 agora, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes. Bom, então aqui nós temos, diante do trono, 7 tochas, 7 tochas de fogo, que são o quê? 7 Espíritos de Deus. E há diante do trono também um mar de vidro. Bom, voltando lá agora para o capítulo 15, versículo 2. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo. O que é o mesclado de fogo? Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava presente aqui junto. E o que é o mar de vidro? O que será? Bom, é muito difícil de entender isso aqui se não fosse a Escritura explicar. Na sequência aqui, no capítulo 15, no versículo 2 mesmo, a sequência é assim: vi como com mar de vidro mesclado de fogo. O fogo nós já vimos lá, são os 7 Espíritos de Deus, e os vencedores da besta e da sua imagem, do número do seu nome, que estavam em pé no mar de vidro, estavam de pé, e tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. E aí cantavam um louvor, cantando as virtudes de Deus, reconhecendo as suas obras, né? Bom, vamos lá. Depois agora vem 7 flagelos. Interessante que parece, isso aqui com toda certeza, é um acontecimento paralelo, como tem muito disso na Bíblia, da nova aliança e da velha aliança. Lá na velha aliança nós tivemos, né,
Deus mandando 10 pragas do Egito, que chamam 10 pragas, por causa do faraó, que representava o anticristo, escravizando o povo de Deus, tornando ele escravo, não queria libertar ele, e aí Moisés, representante de Deus na terra naquele tempo, né? Foi através dele que vem a lei de Deus, Moisés que foi o guia do povo de Deus, ajudando ele a se libertar da escravidão, com o poder de Deus, né? Mas tendo Moisés como líder dessa libertação, né? O representante de Deus na terra naquele momento, Deus mandou 10 pragas, que são 7 flagelos. E depois teve uma travessia, Deus abriu o Mar Vermelho para o povo chegar à Terra Prometida, sair da escravidão e ir para a Terra Prometida. Então, o Mar de Vidro aqui, certamente é uma travessia, onde se sai do mundo e vai para um outro mundo. Vai de um lugar de escravidão para um lugar prometido por Deus, um lugar de Deus. Então, aqui é uma travessia. Então, é o Mar de Vidro. E quem é que estava em cima do Mar de Vidro? Os vencedores da besta. Como que atravessando, saindo de um lugar de escravidão, né, desse mundo onde Satanás reina, né, e indo para um lugar onde Deus reina. Então, aqui esse Mar de Vidro certamente é uma travessia que se fez dos vencedores da besta. Amém? Agora fica fácil, né? Quando a gente olha para a própria Escritura. Né? E entoava o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Né? Agora, aqui era só Moisés. Agora tem o Moisés, que é representante de Deus na Antiga Aliança, e o Cordeiro, o Filho de Deus na Nova Aliança. Amém? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justas e verdadeiras são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se me fizeram manifestos. Então, esse povo santo viu a glória de Deus, viu a justiça de Deus. Bom, agora o versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, essa vestimenta nobre são só para os anjos de Deus. Então, aqui, o jeito que eles estão vestidos, eles têm uma nobreza, obviamente uma nobreza espiritual, uma nobreza, uma justiça, né? Eles tinham dignidade, vestidos com dignidade, né? Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Mas ainda ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Por que ninguém podia entrar ainda? Porque a justiça ainda não estava toda consumada, né? E na justiça de Deus tinham 7 flagelos. Agora vamos ver para quem que são interessados em 7 flagelos. Não é para aqueles que têm a marca de Deus na fronte. Vamos ver para quem os flagelos. Olha só, então, Apocalipse não é um livro de meter medo. Apocalipse é um livro de alegria, de vitória de Deus, do povo santo, do santo junto com ele, amém? Apocalipse não é um livro para assustar, é um livro que nos traz esperança, amém, irmãos? Então, olha para os que têm a marca do Cordeiro, para os vencedores da besta, uma travessia, um mar de vidro, semelhante quando Deus abriu o Mar Vermelho. Agora 7 flagelos, vamos lá. Capítulo 16. Eu vou ler todo o capítulo, depois a gente de volta, analisando parte por parte. Ouvi vindas do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem
sobrevêm úlceras malignas e perniciosas. Para quem os flagelos? Para os homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, é que são os flagelos. Versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Interessante a semelhança entre os 7 flagelos aqui e as 10 pragas lá do tempo de Moisés e do faraó. 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disto. Ouvido o altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Olha só, o anjo aqui vê Deus agindo e castigando os adoradores da besta, e o anjo clama que isso é justiça de Deus. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Aqui nós vamos comentando, porque a gente vai entender melhor. Olha só, no versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. Né? Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, mas ainda não morreram. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Que semelhança com o faraó, não é? Agora é com os homens todos adoradores da besta, né? Que parece que é o mesmo espírito de faraó. 10, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, o reino da besta. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E fizeram o quê? E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das obras. De novo, que nem o faraó. E fizeram o quê? Blasfemaram. O que é a blasfêmia, irmãos? O que é blasfêmia? Uma blasfêmia é uma palavra, muitas têm estudo sobre isso, né? Só para complicar, uma coisa tão simples. Blasfêmia nada mais é do que uma fala desrespeitosa. E nela está contido chamar o bem de mal e o mal de bem. Ou é uma fala desrespeitosa em que se diz que o certo é errado e o errado é o certo. Isso é blasfêmia. Da onde eu tiro isto? Jesus, quando falou, estava falando lá no livro de João, aparece, conversando com os judeus, ele falou, ele fazia milagres, e chegaram alguns descrentes lá, disseram, tu tens demônio. Aí Jesus falou, não, eu não tenho demônio, eu faço isso pelo Espírito de Deus. Todo pecado vai ser perdoado aos homens, mas não vai ser perdoado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Homem que chama o bem de mal e o mal de bem, isso é blasfêmia. Isso é uma coisa grave. É mais grave que pecar. Porque quando olha para o bem e diz que o bem é mal, e olha para o mal e diz que o mal é bem, isso é grave. Isso é gente muito má que faz isso. Como nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas chamando o bem de mal e o mal de bem. Isto é a definição de blasfêmia. Tá bem? E isso é muito grave. Agora, 12.
derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, lembrando das rãs do Egito, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que interessante que da boca da besta e do dragão, do falso profeta, saem espíritos imundos e se dirigem a quem? Aos reis do mundo. Reis, homens, governantes, e juntam eles para a peleja. Claro que isso é no mundo espiritual, né? Vamos lá, é uma peleja contra a verdade, é o bem e o mal guerreando aqui. Mas essa peleja no mundo aqui, como é que ela acontece? É essas pessoas se juntando para contra a verdade, contra os representantes da verdade, contra a igreja, como a gente vê hoje. Os poderosos do mundo, os governantes, se unindo, movidos, inspirados por espíritos imundos, vindos da boca. O que a boca fala? Palavras mentirosas, enganadoras. E isso é operado, materializado na Terra através de governantes proferindo mentiras enganadoras. Vamos lá. E eis que vem, é o 15, ó. Então eles se juntaram para a peleja no final do 14, com o fim de juntá-los, esses reis, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, 15 agora, né? Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O que é vestido e nu na Bíblia? Vestido é merecedor, digno. Nu é quem não tem nada, espiritualmente falando. Quem tem vestiduras brancas é santidade, está vestido. Nu, que não está vestido, está nu, é vergonhoso. Vestido quer dizer que foi protegido pelo próprio Deus. Quando botou Adão para fora do paraíso, ele vestiu, ele protegeu ele. Mas aqui na Bíblia, nu é quem não tem nada. Até tem uma parte do Apocalipse que fala que tu pensa que tu é alguma coisa, mas tu é surdo, cego, mudo e nu. Não tem nada, não vê nada, não enxerga nada, né? A nudez vem acompanhada de cegueira, de falta de entendimento. Então, 16 agora, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Obviamente que isso não vai acontecer fisicamente, isso é espiritual, mas por que fala de um lugar chamado Armagedon? Armagedon é um lugar que no Antigo Testamento era um campo de batalha. No Armagedon havia ali guerras. Então, isso aqui é uma alusão que vai ter uma guerra agora espiritual. Vamos ver o resto aqui. O sétimo, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Última taça agora, né? Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. O que o terremoto faz? Revira tudo, né? E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo de chuva de pedras, os homens, de novo, blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Blasfemaram, falaram mal de Deus. Chamaram o certo de Deus de errado e o errado de certo. Interessante aqui o versículo 17 em diante,
quando o sétimo anjo derrama sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobre ela relâmpagos. Agora, feito, o que é o feito está? Olha só o que é. Feito está porque teve um terremoto e a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. O que é a cidade aqui na Bíblia? Cidade é o sistema do mundo, né? Babilônia é uma cidade, Jerusalém é uma cidade, mas Jerusalém representa um lugar onde o sistema é de Deus, onde é feita a vontade de Deus. Babilônia representa o sistema do anticristo, do inimigo de Deus, onde acontece a vontade do inimigo de Deus. É um sistema de coisas que não tem nada a ver com Deus. E a Babilônia é uma cidade que representa esse sistema. Cidades representam sistemas, então caíram as cidades. Então esse sistema caiu, né? Caíram esse sistema. Onde é que nós estamos? Aqui no versículo 19, né? E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. Ilha, né? Aqui também representa como uma cidade. As que estão longe, perto, tudo que é sistema fugiu, saiu correndo, caiu tudo. E os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo de chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Interessante, quando alguém tem o espírito do anticristo, o espírito do inimigo, não se arrepende, como o faraó, né? Satanás, ele não se arrepende, por isso ele é julgado, não tem arrependimento para ele. E aqueles que têm espírito, esse espírito, não se arrependem, não tem perdão para eles, porque eles não se arrependem, né? E aqui nós terminamos o versículo 16. Assim, o versículo 16, agora continua no próximo vídeo, o versículo 17, depois vem o lindíssimo versículo 18 e 19 também, quando cai a Babilônia, e no 19, né, como é que o céu reage. Amém? Mas até o próximo vídeo, onde nós vamos ver o 17, que é praticamente quase que uma continuação, né, dessa sequência de juízos, né, e o início da reação de Deus sobre o pecado dos homens e os enganos de Satanás. Até o próximo vídeo. Deus abençoe os irmãos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha, não falha, não falhará. Oh, tu és o mesmo pra sempre. Diz aí, o amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Oh, oh, teu amor. Oh, 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 oh. La, la, oh, oh. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem, o teu amor não falha.